falta pouco para darmos início à nossa celebração. E você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Veja o que ele já fez, o seu amor derramou e fez grandes coisas, fez grandes coisas. Vamos juntos, igreja! O Rei dos céus, a morte venceu, a todos liberta e vida nos deu, ó Deus. Grandes coisas, e livre eu canto, pois me despertou, e exalto o nome do meu Salvador, ó Deus, faz grandes coisas, aleluia! Tenho a ti as mãos, para sempre ele é fiel e faz grandes coisas, ele faz, ainda fará, pois sua palavra é para sempre, amém, e faz grandes coisas, ele faz, e faz grandes coisas. Vamos juntos, igreja, aí na sua voz, o Rei dos céus, a morte venceu, e a todos liberta e vida nos deu, ó Deus, faz grandes coisas, e livre eu canto, pois me despertou, e exalto o nome do meu Salvador, ó Deus, faz grandes coisas. Eu sou, aleluia, Deus, por seu amor, aleluia, Deus, que tudo faz. Você pode erguer a sua voz, vamos declarar, aleluia, Deus, o grande eu sou, aleluia, Deus, por seu amor, aleluia, Deus, que tudo faz, que tudo faz. O Rei dos céus, a morte venceu, e a todos liberta e vida nos deu, ó Deus, faz grandes coisas.
nosso amigo fiel e verdadeiro. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Olá, esse é o quadro Fique por Dentro. O quadro que te atualiza sobre o que vai acontecer e o que já aconteceu na nossa casa. Amanhã, dia 9, inicia a nossa campanha de 28 dias de consagração. E acontece o encontro de homens em um novo horário e local, às 18h30 na Capela, na Unicesumar. E no sábado teremos a nossa primeira recepção de novos membros do ano, às 19h30 no ginásio. Participe! E o encontro de mulheres também terá um novo horário. A partir do dia 18, às 19 horas, teremos um tempo de comunhão e lanche. E às 19h30, daremos início à nossa celebração. Já anota na sua agenda, dia 18, às 19 horas, na Capela, na Unicesumar. Esse aviso é para você que fala inglês. On March 19th at 8 p.m., we are having another edition of Homecoming at the Unicesumar Chapel. Homecoming is an event held entirely in English with no translation, designed for fellowship, connection, and practicing the language in a relaxed and welcoming environment. You are invited to sign up and join us. Vem aí o Acampa Dentro da Geração Kids, uma noite do pijama aqui no ginásio para crianças de 5 a 9 anos. Vai ser no dia 20, com check-in a partir das 20h30. A minha mãe já fez a minha inscrição. Faça de seus filhos também. Estamos iniciando o Ministério de Capelania Lúdica para apresentar o Evangelho de forma leve e criativa, em hospitais, asilos e outros espaços. Se você tem mais de 18 anos e ficou interessado, participe do encontro que acontece dia 21 às 16h30 no auditório do Espaço Servir. Esperamos você! Para fazer inscrição no Homecoming e no Acampa Dentro, basta acessar o QR Code que vai aparecer no telão ao final dessa celebração. Ou você pode acessar o nosso link do Instagram, @2IPI Maringá. Por lá, você também tem informações de cada programação. Hoje celebramos aquelas que transformam a nossa igreja em uma verdadeira casa. Mulheres que crescem em graça e sabedoria, que acolhem com amor, que servem com humildade e que alcançam os de fora com seu testemunho. Vocês são edificadoras do nosso lar e é por isso que podemos afirmar que a nossa casa não seria a mesma sem vocês. Feliz Dia das Mulheres! E temos mais um motivo para celebrar hoje. Nesta celebração da visão, nós celebramos tudo o que vivemos até aqui. O Senhor tem feito grandes coisas em nós, por nós e através de nós. Você pode conferir um pouco disso agora. Chegou o tempo de a gente conquistar. Nós não jogamos sozinhos. Nós jogamos um pelo outro. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar. Mas se um cair, o outro levanta. Se a gente conquistar, todos conquistamos. Então vamos levantar, vamos junto. É o jogo da nossa vida, a história já está escrita, já está pronto. Vamos lá, time. Uma casa é formada por experiências, pessoas e histórias. E este ano a nossa casa pôde experimentar o extraordinário através do ordinário. Nossos momentos de oração por cada mês do ano resplandeceu a glória de Deus e nos ensinou sobre submissão à vontade dele.
Alcançamos nações aonde anteriormente não havíamos conseguido atingir, graças aos pés daqueles que foram, das mãos de quem contribuiu e das orações de quem intercedeu. Pois entendemos que através da grande comissão, Deus nos faz um grande time. Reconhecendo sua soberania e relembrando que Ele enviou o seu Filho para nos salvar e perdoar através da sua morte de cruz, onde no terceiro dia ressuscitou e trouxe com Ele a sua luz. Nos despertando para a identidade que Ele separou para nós, como filhos e filhas de Deus, honrados por quem Ele é. Correndo a corrida que nos foi proposta e guardando e anunciando a nossa fé. Em cada momento, celebramos com nossos irmãos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nossa casa, buscando aprender mais sobre nossa missão como filhos de Deus e como pertencentes de uma família formada para adorar e glorificar o seu nome, incentivando a espalhar o seu amor e alegria através de celebrações como o piquenique da família. E o Senhor foi bondoso com a nossa casa, trazendo discernimento que a arte também é uma forma de espalhar o seu amor, através de músicas, teatros, cantatas, danças, fotos e vídeos. Sempre acolhendo e incluindo na nossa casa os que normalmente são excluídos, revelando através dos sinais do reino de Deus uma graça invisível para aqueles que escutam e não escutam. E visando abrir cada vez mais nossas portas, o nosso templo teve avanços em sua construção para sempre ter lugar para aqueles que querem conhecer mais a Cristo e servi-lo. Cada momento de servir nos levou mais perto de refletir a Cristo, assim como Ele serviu os que estavam ao seu redor. A nossa igreja tem entendido a função de servir a nossa cidade e o nosso país. Recebendo mais pessoas na nossa casa, nos tornando um corpo guiado pelo cabeça da igreja, Cristo Jesus. E através dos nossos cursos, conhecemos mais da sua palavra e do seu poder, buscando sabedoria e nos aperfeiçoando no amor. Pois assim como vimos o nosso musical de Natal, somente Jesus é aquele que tem as respostas para os questionamentos do nosso coração. E como igreja, buscamos ser ferramentas para que essas respostas cheguem a cada um de nós, crescendo na palavra, acolhendo as pessoas, servindo ao próximo e alcançando o perdido. Somos casa. Somos casa. Somos casa. Somos casa. Muito boa noite, a graça e a paz em nome de Jesus, amém? Como é bom estarmos aqui mais um dia para juntos celebrarmos o nome de Jesus. Você é muito bem-vindo a uma noite muito especial. Estamos em uma maratona que foi iniciada hoje com a nossa quarta celebração e glória a Deus por isso. Uma maratona boa de correr, meus irmãos. E não somente isso temos para celebrar hoje, mas também a visão da nossa igreja. Mas tem algo muito especial que está marcado no dia de hoje, que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para todas as mulheres presentes aqui na nossa celebração. Feliz Dia Internacional da Mulher, glória a Deus pela sua vida. Toda casa só pode ser uma casa se tiver a presença de uma mulher nela. E você abrilhanta a nossa casa, se fazendo presentes e fazendo parte aqui conosco. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Queremos também saudar quem está nos assistindo pela rede social, Instagram. Somos gratos por isso. E gente, nós acabamos de assistir um vídeo tão bonito, né? Deus foi tão bondoso com a nossa comunidade no ano de 2025. Inclusive vamos fazer umas palmas bem fortes por tudo que Deus fez na nossa igreja em 2025. Ele fez coisas maravilhosas, mas hoje viveremos um tempo muito especial, porque você vai conhecer ainda mais o que será a nossa jornada em 2026. Nós estamos hoje no culto da visão. E o que significa isso? Nós estamos cultuando a Deus, celebrando ao Senhor por tudo que Ele fez e ainda fará na nossa vida, mas também como liderança da igreja apresentaremos para vocês
aquilo que em oração, aquilo que planejando, nós definimos para a nossa caminhada juntos como povo de Deus. E não podemos fazer isso sozinho. Não podemos avançar, marchar, tomar um rumo, uma direção, só no contexto da liderança. Nós precisamos que você entenda, enxergue, contemple, perceba e tenha fé junto conosco, para que esses próximos anos que teremos pela frente, tenhamos uma caminhada segura e uma caminhada dentro daquilo que vamos propor para vocês nessa noite. Isso significa que nós precisamos que você esteja atento a cada palavra, a cada movimento, a cada experiência que nós vamos ver aqui essa noite, porque temos a certeza e a clareza do Senhor de que a visão que Ele deu para a liderança dessa igreja é uma visão bíblica, uma visão maravilhosa, que ajuda, coopera, colabora para que o propósito do Senhor possa ser alcançado e vivido como igreja, como segundo IP de Maringá, na cidade de Maringá, cooperando para que o reino de Deus avance na nossa cidade. Amém. Você que é membro desta igreja, você precisa ficar atento a tudo que vai acontecer hoje à noite, porque é um tempo muito especial. Isso realmente é a nossa caminhada como igreja, você faz parte de tudo isso. Mas se você é visitante pela primeira vez, talvez você já recebeu aquele nosso presente tão especial que nós preparamos para você. Se por acaso você não foi identificado como visitante no estacionamento na hora que você chegou, eu quero te convidar para no final da celebração você chegar ali no quiosque da Conexão, ali no fundo da quadra, porque nós queremos te entregar esse presentinho tão especial e principalmente queremos te conhecer. Então não sai, não vai embora, sim estar junto conosco ali no quiosque da Conexão. Hoje nós iniciamos o nosso culto das 17 horas, então pouco antes de você chegar, já havia acontecido um culto nesse lugar. Um culto onde pessoas vieram, celebraram o Senhor, e o objetivo desse culto é acolher você que também quer chegar num ambiente onde você não precisa estacionar tão longe, onde o seu filho vai ter um espaço para que ele possa desenvolver a sua caminhada de fé também de um jeito tranquilo e especial. E é um culto onde tudo que aconteceu no primeiro, no segundo e agora no quarto culto, né? Esse passa a ser o quarto culto, acontece também no das 17 horas. Então nós estamos convidando você para vir conhecer esse horário, esse culto, esse tempo, para que quem sabe você tenha uma alternativa também para o seu domingo, para a sua família. E já que estamos falando de muitas coisas que irão se iniciar neste ano, gostaria de convidar os irmãos, nossas irmãs que desejam iniciar e participar dos 28 dias de consagração, de oração e de jejum que se inicia amanhã. Isso mesmo, a partir de amanhã nós iniciaremos 28 dias que a nossa igreja estará nesse movimento de oração e jejum. E você vai participar de lives, você vai receber o material via WhatsApp, você vai ter oportunidade, motivos e alvos de oração para participar conosco. Mas também existe uma outra forma que você pode fazer para participar, que é através de um devocional que foi escrito, que foi elaborado e que está à venda, está disponível na nossa Casa História, e você pode adquirir ele ao final da nossa celebração. E o mais interessante, o meu desafio para você é que você não adquira apenas uma unidade para você, mas que você possa levar mais de uma, duas, três, quem sabe 5, 10 unidades para sua casa, para que você possa então presentear familiares, amigos, pessoas do seu trabalho, aquele chefe, aquela chefa que você olha e fala assim: eu acho que ele precisa conhecer Jesus, então vou dar um presentinho para ele, sabe? É a sua oportunidade, porque é um devocional que fala exclusivamente do nosso caminho até a ressurreição de Cristo, que é quando vai terminar nosso domingo de Páscoa, através de uma celebração maravilhosa pela manhã da ressurreição e pela cantata à noite. Inclusive esse livro, esse devocional está sendo vendido da seguinte forma: uma unidade R$30, 2 unidades, 25 cada, e 3 unidades ou mais, custa apenas R$20 cada unidade, para poder incentivar você a levar essa devocional, a poder compartilhar esse livro, esse material com outras pessoas. Pastores, agora esse aviso é para os homens da igreja, né? Levante sua mão se você é membro da igreja e você é homem. Levante sua mão assim bem alto. Eu quero identificar. Ótimo, perfeito. Então agora baixa a mão. Gente, esse aviso, preste muita atenção. Hoje é a sua última chance
de você garantir a sua inscrição no Honra dos Homens. É a última chance. Por que é a última chance? Porque amanhã estará abertas as inscrições para todos os homens que, de forma geral, sendo ou não membros da igreja. Nós estamos priorizando os membros da nossa igreja, homens, solteiros com filho, casados, para que façam parte desse Honra Homens, mas amanhã, então, estará abertas as inscrições de forma geral para todo mundo que queira participar. Se você ainda não conhece o Honra, se aproxime do quiosque da informação, se aproxime de algum dos homens, desses que levantaram a mão, que com certeza já participaram dessa experiência, e pergunte como foi. Eu quero reforçar isso aqui, ó. Ele é muito bom para a sua vida e Deus vai fazer coisas maravilhosas nesse tempo. Apenas se coloque à disposição e participe. Mas tem uma coisa que não é a última chance, pastor Eric, que é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você é visitante, fique tranquilo, você tem essa liberdade também. Mas membros da igreja, é nossa responsabilidade fazer com que o evangelho avance, com que pessoas sejam socorridas, com que cada vez mais nós tenhamos uma condição de celebrar o Senhor, com mais e mais gente sendo alcançada. Isso é parte daquilo que a gente faz com os recursos que Deus tem colocado à sua disposição. Então sirva ao Senhor com isso também. Adore ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Celebre o que Ele tem feito na sua vida, dando sustento e do cuidado dEle, entregando as suas ofertas e os seus dízimos, ok? Então você tem aí na cadeira da frente um QR Code que você pode acessar com o aplicativo do seu banco. Você tem esses meios eletrônicos, também o quiosque de contribuição ali atrás. Você pode fazer por qualquer um desses meios, mas faça isso em adoração. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos ter um tempo de oração, consagrando ao Senhor esse tempo. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua bondade que mais uma vez se renovou sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelas mãos generosas que estão ofertando, doando neste momento. Obrigado também pelas mãos que estão servindo aqui neste lugar, acolhendo cada um que chega. Obrigado, Jesus, porque a sua presença é real neste lugar. Receba agora a nossa adoração, seja ela através da nossa oferta, dos nossos dízimos, dos nossos recursos, seja ela através das canções, seja ela através dos nossos dons e talentos. Que o Senhor seja louvado, glorificado e que toda a honra seja dada ao Senhor aqui essa noite, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Vamos louvar ao Senhor. Confiamos em teu infinito amor.
Vamos declarar junto. É o Senhor e me diz. Só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nós cremos nisso, Deus, nós cremos em Ti. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos, igreja, erga a sua voz. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos todos juntos em uma só voz. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos somente em Ti. Amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos mais uma vez, somente a voz da igreja. Queremos o teu nome. Queremos o só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Para sempre, todo sempre. Seja adorado, Senhor. Seja glorificado. Nós erguemos nossas vozes em adoração a Ti, Senhor. Aleluia. Nada novo achei e pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai Vamos lá, igreja. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando
nossa adoração, Rei amado. Ó Pai querido. Aleluia. Vamos, igreja. Em meu coração não se envergonha. Você pode declarar isso. Declare isso em alta voz. Vamos levantar a adoração ao nosso Deus. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante, cante. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, não, não. O corão cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Você pode dizer. Sei que é simples para um rei. Não temos nada de coração cantando. Vamos dizer mais uma vez. Vamos declarar mais uma vez a nossa adoração. Erga suas mãos, meu irmão. Vamos adorar o nosso Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Então vou levantar. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Aleluia. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Toda a nossa adoração entregamos a Ti. Dê uma salva de palmas mais forte para Deus. Seu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Nossa história é marcada pela fidelidade do Senhor e pela disposição de um povo que escolheu responder ao seu chamado. Hoje, com mais de 2.000 membros, somos uma comunidade viva, comprometida com o reino e intencional em transformar pessoas. E isso só acontece por um motivo muito claro: gente que disse sim. Mais de 1.000 voluntários servindo com excelência para glorificar a Deus e edificar sua igreja. Do palco aos bastidores, do estacionamento à recepção, do ensino à intercessão. Porque aqui, servir não é um detalhe, é a cultura de sermos casa, é a identidade de lar. Nossa casa vai muito além do lugar de nossas celebrações no ginásio do Colégio Objetivo. Estamos de prontidão no Espaço Servir, onde cerca de 24 colaboradores sustentam a estrutura administrativa da igreja, garantindo que a visão do Senhor para a nossa casa se cumpra de forma intencional e estratégica. Também desfrutamos do Centro de Convivência, um verdadeiro refúgio em meio à natureza.
com 96 mil metros quadrados de área verde, uma capela com capacidade para 350 pessoas, refeitório estruturado para 350 pessoas, concha acústica, cozinha industrial completa e 220 leitos. Ele tem abençoado vidas, famílias e gerações. E seguimos avançando. Nossa futura casa já está em fase de construção. Serão 8.400 metros quadrados no total. Um novo templo, preparado para receber com conforto cerca de 2.000 pessoas por celebração. E cada metro quadrado desse lugar carrega um propósito. Porque não se trata de tamanho nem de estrutura, se trata de relevância. Estamos edificando ambientes que impactem a nossa geração e todas as que ainda virão. Um espaço planejado para continuarmos crescendo no discipulado, acolhendo com amor, servindo uns aos outros e alcançando vidas com intencionalidade. O Senhor já fez, continua fazendo e ainda fará grandes coisas. E por isso, nós estamos felizes. E como é bom saber que você faz parte disso, sendo casa com a gente. Glória a Deus.
para educação, para cura interior, para discipulado. Então nós temos aí todas as imersões, os honras fazem parte disso também, não é? E além disso, existem outras gestões que nós entendemos serem gestões de área meio, como a gestão de adoração, né? Temos aqui o coral, o instrumental, audições e mais de quase 300 pessoas servindo nessa área. Gestão de comunicação. Hoje nossa igreja é uma referência de comunicação no Brasil, né? Todas essas equipes aí, ó, elas estão prontas para servir. São muitos e muitos voluntários, né? E a Vivian é a líder de comunicação. E a gestão de intercessão, que é algo muito importante para dar sustentabilidade, porque nós entendemos que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então a intercessão, ela é a base de todas as coisas. Saindo da área meio, nós vamos então agora para a área fim, entrando no pilar pastoral. O pastor Juliano Silva toma conta de 3 gestões desse pilar. A gestão pastoral, nós temos lá no Espaço Servir várias salas de atendimento pastoral, onde pastores e pessoas treinadas se colocam à disposição para aconselhar pessoas, não é? Ou encaminhar para as devidas redes. Então existe ali as clínicas para homens, mulheres, né, casais. Também o pastor, ele cuida dos casos de atendimento sensíveis, né? Nós temos um programa de psicólogos, onde atendemos pessoas que precisam de um atendimento a curto prazo, em curto prazo, sempre encaminhado por um pastor para esses voluntários que nos ajudam, certo? E a diaconia, que são os homens e mulheres eleitos pela igreja para servirem na ação social e diaconia, com foco no cuidado daquelas pessoas que estão sofrendo, seja emocionalmente, seja socialmente, né? Eles também atendem aqui durante o culto, nos ajudando na dinâmica do culto. E uma coisa que nós levamos muito, muito a sério é o cuidado das pessoas que estão chegando. Você que é visitante, você já percebeu isso, né? Temos um trilho de visitante e acompanhamento semanal, através de ligações, envio de contatos, e depois finaliza num café junto com os visitantes, toda essa inserção para o trilho de crescimento na imersão casa. Então, tudo isso também tem equipes responsáveis que cuidam dessas estratégias. No pilar ministerial, o pastor Eric Pérez, ele toma conta dessas 4 áreas que tem a ver com o nosso acrônimo CASA, né? Crescer, acolher, servir e alcançar. Todos essas palavras, esses propósitos de Jesus têm ministérios correspondentes. O crescer, temos a alegria de anunciar que estamos lançando este ano o Instituto Casa Bíblica, que tem vários programas. Um deles é um curso de formação teológica de 3 anos, onde você pode se inscrever, né, e aprender sobre a teologia básica para o seu crescimento espiritual, mas também já funciona hoje os cursos de homens, cursos de mulheres, cursos de casais e os seminários esporádicos e estratégicos que nós apresentamos para a igreja, como seminários de sexualidade, finanças e etc. Certo? O acolher, o pastor Denis vai falar um pouco mais sobre isso, mas a nossa essência, né, é a essência de vivermos em ciclos, porque nós entendemos que uma igreja deve crescer desde que ela continue pequena, e os ciclos são fundamentais para que isso aconteça. Também, no servir, são várias áreas com focos e ministérios específicos. Acessibilidade, nós temos aí os Sinais do Reino, que é um ministério que cuida dos surdos, né, e atende os surdos de maneira muito específica e sensível, e também o ministério que trabalha com as pessoas neurotípicas. A alimentação, onde a casa, a comida, também temos ali, né, ministérios voltados para isso. Inclusive, existe um ministério chamado Volunteers Care, que são aquelas pessoas que cuidam dos voluntários da nossa igreja. Entre um culto e o outro, nós solicitamos que eles saiam, vão para uma sala onde tem uma comida, né, um lanchinho, né, para que eles possam ser bem atendidos também. Tem toda uma estratégia por trás disso. Nossa igreja tem uma vocação na parte da arte. Esses aí são todos os ministérios relacionados à arte. Também o pastor Eric cuida do cuidado dessas pessoas e das estratégias desse ministério. Lab, todos esses ministérios do Lab são ministérios técnicos que trabalham aqui durante o culto. Todos esses, nesse momento, estão trabalhando como também o operacional, que são aquelas pessoas que preparam esse espaço e depois desmontam esse espaço para que ele possa atender todos nós, ok? No último, que é o alcançar, que é a nossa varanda,
é quando a gente olha para fora e percebe as pessoas que estão necessitadas, né? Então, vários projetos de ação social, de cuidado a pessoas em vulnerabilidade social e também projetos voltados para missões, tanto no Brasil como fora do Brasil. Temos aí o Conselho Missionário e também projetos que acontecem aqui em Maringá para pessoas que, através da língua estrangeira ou de outras línguas estrangeiras, possam adorar ao nosso Senhor. Também é uma estratégia de evangelismo, certo? Também temos projetos voltados para a área do empreendedorismo, todos esses que estão aparecendo aí, ó, Moriarty, Companhia dos Trabalhos, Celebrando Recuperação, são muitos projetos que acontecem em ministérios, por isso que somos mais de 1.200 voluntários trabalhando neste lugar para a glória de Deus. E por fim, nós vamos para o último pilar, que são as redes. A diferença daquilo que é ministério, que é rede. Ministério são grupos de pessoas que servem ao Senhor de acordo com seus dons e talentos. Quem é da música sabe tocar ou sabe cantar, eles vão servir de acordo com seus dons. Assim também como é da intercessão, quem é da hospitalidade. Nas redes, os grupos eles são formados por afinidade, ou são adolescentes, jovens, mulheres e etc. O pastor Tani é o responsável. Ele é o pastor das redes aqui da igreja. Temos o setor infanto-juvenil, que engloba o Geração Kids e o Geração Babies, e o Zapping, que são os pré-adolescentes. O Juventude, que são os adolescentes, Revolution, e o Soma, que cuida dos jovens. Os que aparecem aí são os líderes, os coordenadores desse ministério, dessas redes, mas junto com eles existe toda uma equipe que nós chamamos de núcleo. Os adultos, temos os adultos solteiros, que é o ECOA, os mais 60, que são as pessoas mais experientes, né? Rede de mulheres e rede de homens. Todas essas redes têm estratégias bem específicas de encontros que acontecem mensalmente e alguns semanalmente. E os de família, a rede de casais e a rede 2 em 1, que é a nova rede, a mais recém-instalada rede, que é a rede de casais jovens, ou jovens casais, ou jovens que estão prestes a casar, certo? Todo esse movimento para atender a necessidade dos corações das nossas famílias, pessoas que estão servindo ao Senhor através dos seus dons e talentos. Isso não é formidável? Amém? De fato, enche o nosso coração. E as pessoas que estão aqui à frente, elas estão representando toda essa turma aqui. Aqui estão presbíteros, diáconos, pastores, coordenadores de rede e coordenadores de ministérios. A gente não consegue colocar todos os líderes de ministérios aqui, mas você que é líder de ministério, por favor, fique em pé neste momento. Você que é líder de algum ministério, obrigado. Pode ficar. Vamos dar uma salva de palmas para as pessoas que estão aqui. Para as pessoas que estão aqui, muito obrigado por serem ferramentas de Deus para a transformação dessa cidade através dessa igreja. Amém. Eu quero chamar o pastor Naaman. Ele vai estar orando por essa equipe, intercedendo por esse momento e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Gostaria de convidá-los para que vocês se colocassem em pé. Se você tiver liberdade, estender a sua mão num gesto de que é o seu desejo que Deus, na sua graça, use a vida desses irmãos para a condução da nossa igreja. Senhor, nós te damos graças pelas coisas lindas que o Senhor tem feito na vida desta igreja. Por cada pessoa que o Senhor tem integrado à vida da igreja, por cada novo membro, cada frequentador, cada ser humano que por essas portas entram. Te agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas para acolher, para ministrar, para ensinar, para abraçar, para cuidar. Nós somos gratos a Ti por isso. Por esta razão, Senhor, te pedimos que o Senhor que nos conhece e conhece a todos nós, conhece a esses homens e mulheres que estão aqui à frente. O Senhor sabe, Senhor, das nossas limitações humanas, limitações nas nossas habilidades, limitações em tantas áreas as quais nós estamos sendo chamados a servir. Então pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor encha o nosso coração
naquela certeza de que o Senhor está presente na nossa vida. E assim a gente pode então te servir, apesar das nossas limitações. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade que tem nos alcançado, tem nos dado a vida eterna e ainda tem nos chamado para sermos alguém que serve ao próximo e ao outro. Pedimos então, Senhor, que o Senhor nos dê a cada dia esta convicção de que estamos ligados ao cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Que isso ganhe o nosso coração à medida que nós vamos te servindo. Que isso ganhe o nosso coração à medida que nós chegamos aqui nesse templo. Que isso ganhe o nosso coração à medida que nós convivemos uns com os outros, sabendo que nós estamos servindo a Jesus e não a pessoas. Pedimos que o Senhor então encha o nosso coração dessa alegria de te servir. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria naquele princípio da tua palavra, que a sabedoria é o princípio de Deus que tem a ver com o temor a ti. Não apenas com a reverência, mas com o quebrantamento diante da tua presença. Nos dá, Senhor, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhece erros, que reconhece falhas, um coração que sabe que se não for a tua presença na nossa vida, o nosso serviço é em vão, é cansaço, é fardo. Então pedimos que o Senhor nos enche e nos dê um batismo de amor, que o Senhor nos quebrante de amor a ti, e assim a gente se quebrante na tua presença cada dia. Que a nossa caminhada aqui nesta igreja para te servir seja uma caminhada abençoadora das nossas próprias vidas e da vida daqueles que estiveram ao nosso redor. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, Senhor, para a gente saber o que falar, o que dizer, para a gente saber quais os caminhos a gente deve andar naqueles momentos mais difíceis e naqueles momentos da celebração. Que a celebração seja a ti, que os momentos difíceis sejam caminhados para a gente aprender ainda mais a te servir. Então, Senhor, nos batiza com o teu amor, nos batiza com a tua graça. Traz ao nosso coração, Senhor, um profundo amor por ti a cada dia, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso falar. Que o nosso amor seja a ti em primeiro lugar, Senhor. Que o nosso coração esteja motivado pela tua graça no nosso coração. E assim o serviço vai brotar lindo, vai brotar maravilhoso como tem sido até aqui. Vai ser melhor ainda, Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor nos dê esse batismo de arrependimento, de quebrantamento, de graça, de humilhação diante de ti e da tua cruz. Traz-nos, Senhor, diante de ti a cada dia e a cada instante. Abençoa-nos, Senhor, todos. Nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá graça, Senhor. Dependemos de ti e de ti somente, Senhor. Derrama a tua graça sobre os teus filhos e filhas e que a gente continue sendo para eles exemplo, testemunho e vida de Cristo que brota em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode sentar. Eu tenho 2 convites para você. Você percebeu que nós estamos numa estrutura com algumas novidades. Temos ali no telões, as mídias móveis. Se você reparar, as artes mudaram, certo? Os quiosques, vocês viram os quiosques novos? E temos ali também um espaço instagramável. O convite é o seguinte: você tirar uma foto e marcar a igreja. Esse é um ato evangelístico também. Quando você demonstra que você vai para uma igreja, você está abrindo porta para que pessoas perguntem: puxa, você vai naquela igreja ouvir? Então, faça isso, por gentileza. O segundo convite está aqui na tela. Tudo aquilo que a gente falou está lindo, bem detalhado nesse material. Então, o convite é você pegar o seu celular, escanear esse QR Code e ter acesso a esses detalhes. E nesse e-book, né, um site, tem detalhado também os números de telefones dos coordenadores, caso você queira participar, entrar em contato. Tá bom?
Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria ter você aqui conosco essa noite. Você que também acompanha pelas redes sociais, TV Unicesumar. É uma honra que você esteja conosco exatamente agora, num tempo tão especial da nossa comunidade, a segunda IPI de Maringá. A nossa celebração hoje está um pouco diferente e nós repartimos em 3 blocos. O primeiro bloco de gratidão e louvor a Deus pelo que Ele fez em nossa igreja e tem feito. O segundo bloco foi de consagração da nossa liderança para essa jornada de 2026, apresentando a vocês as nossas áreas e o nosso novo organograma com as funções e as atividades. E agora o último bloco, que eu peço a sua atenção, e tenho apenas alguns minutos para que você entenda isso, é efetivamente a nossa visão. A visão que nós queremos avançar, que nós queremos perseguir para 2026 e os próximos anos que vêm pela frente. O nosso desejo é que você entenda que trouxemos isso para um domingo exatamente para que você, membro dessa comunidade, saiba o que nós estamos preparando, sonhando e também que seja uma resposta para aquilo que você está procurando. Geralmente nós fazemos o culto da visão num dia separado e chamamos os nossos líderes e coordenadores para que saibam e conheçam o que estamos preparando. Mas nesse caso, nós resolvemos trazer o culto da visão para o domingo, para que a membresia possa saber o que a nossa comunidade tem sonhado em relação ao nosso ministério. Por isso, você que é visitante aqui, nós pedimos a sua gentileza e a sua compreensão. Hoje é uma palavra voltada para o nosso entendimento enquanto igreja. E você é sempre bem-vindo a voltar e conhecer as nossas celebrações dominicais que acontecem aqui de maneira natural. Você já ouviu falar que a nossa casa não é apenas um logo. Quando nós falamos somos casa, não é o nome da nossa igreja, é o nosso slogan. E casa ali é muito mais do que uma letra bonita. É um acróstico do crescer, acolher, servir e alcançar, que são os pilares dos propósitos de Deus para essa igreja. As igrejas têm vocações e a nossa é ser casa. E nós entendemos isso e temos perseguido esse propósito. Mas para que você saiba melhor o que nós estamos falando, é da nossa visão 2026 especificamente para a casa. E para ser bastante objetivo, didático e pedagógico. E para que você saia daqui essa noite sabendo descrever, sem nenhum tipo de suporte, de slide ou de material, o que a nossa igreja pensa e quer viver, eu separei em 3 tópicos. Nós vamos, em primeiro lugar, apresentar o porquê. O porquê dessa visão. Por que nós achamos que é importante e acreditamos isso ser fundamental? Em segundo, o quê? O que significa isso? Quais são as áreas? Quais são os nomes que nós temos para esses departamentos que estão sendo gerados na nossa visão? E por fim, em último lugar, nós vamos falar sobre o como. Como é que nós vamos alcançar isso? Quais são os processos e os recursos para que isso aconteça? Então, iniciando pelo começo, não sendo redundante, nós vamos falar agora sobre o porquê. O nosso porquê é fundamentado no caminho da maturidade. Grave essa palavra, porque ela precisa ser cada vez mais recorrente em nossa comunidade e precisa ser algo que faça sentido para você e para mim. Eu sou uma pessoa muito prática e eu, de uma forma muito clara, fico muito incomodado quando eu estou fazendo algo que eu não vejo sentido e nem propósito. Por isso eu não quero que você perca o seu tempo, invista a sua energia, participando de uma comunidade que você não vê sentido e nem propósito naquilo que ela faz. Por isso que nós vamos falar sobre caminho da maturidade. É isso que estamos apresentando enquanto visão para 2026 e assim por seguinte. Nossa igreja não adota aquele modelo de o ano da visão ou o ano da prosperidade, o ano da maturidade. Nós temos um projeto e esse projeto vai estender para 26, 27, 28 e até que o Senhor nos confirme os passos que estamos dando enquanto igreja local. Então o nosso porquê é fundamentado numa comunidade madura que entenda que são aprendizes de Jesus no caminho da sua vida cristã. É ali que nós queremos ir, é nesse lugar que nós queremos chegar. Mas pastor, nós não estamos lá? Bom, eu vou explicar para você quais foram as nossas falhas em relação a uma tradução da visão da nossa igreja, que talvez você não tenha compreendido bem e não tenha chegado a esse espaço de crescimento e maturidade, por falha nossa, da nossa equipe e até do nosso propósito ministerial que não ficou bem definido. Quando eu falo o nosso porquê, eu falo que a gente tem um porquê do caminho da maturidade por 3 problemas específicos, que como segunda IPI de Maringá, e talvez outras igrejas também vivam isso, nós estamos rodeados e até mesmo já estamos vivendo os primeiros sintomas disso. O primeiro porquê diz relação à nossa cultura mundo.
Nós vivemos num mundo de performance e de desempenho, um mundo de mérito, um mundo de barulho, um mundo de pressão e um mundo também de pressa. Nós vivemos num mundo de ansiedade e de consumo. Nós vivemos num mundo de compulsões e também de imoralidades. O problema é quando esse discurso do mundo que nos deforma, que destrói a nossa identidade em Cristo, começa a ser transferido sutilmente para a nossa maneira de viver igreja. Às vezes os nossos eventos, os nossos programas, às vezes os nossos ministérios e até a nossa visão pode contrariar a lógica de ser igreja, reforçando os valores do mundo. Por isso, para fazer frente a esse primeiro problema e ser o porquê do caminho da maturidade, nós precisamos ser uma comunidade madura, que não reforce o que o mundo apresenta, com seus sistemas que deformam o ser humano. Por isso, em vez da cultura de mundo, a gente tem que ter a cultura de transformação. Se o mundo deforma, a igreja está aqui para transformar e trazer o caráter de Cristo num ritmo, numa caminhada de aprendizes dele e não do sistema mundo, que muitas vezes é reforçado pela nossa linguagem, nossa cultura e muitas vezes sem perceber. Nós estamos atentos a isso. E quero dizer para você que está aqui essa noite, que nós estamos cuidando para que os valores mundo não sejam reforçados por esse púlpito, pelo nosso sistema de crenças e pelos nossos princípios ministeriais. O segundo problema que a gente precisa atacar, que é o nosso porquê desse propósito do caminho da maturidade, está relacionado à cultura cliente. Nós sabemos que depois que o consumo tomou posição na vida social, nós mudamos as nossas relações humanas e também institucionais. O cliente tem sempre razão, também é uma sedução para muita liderança eclesiástica para oferecer algo que seja palatável, agradável, que seja atraente e que faça o cliente permanecer o máximo de tempo possível dentro da comunidade. Só que isso é impossível. Mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. Em um momento ou outro você vai se frustrar, porque somos comunidade imperfeita. E aí o cliente que foi dominado e domado nos seus interesses durante um tempo, vai procurar um outro estabelecimento para a sua satisfação. Nós não podemos reforçar com a nossa comunidade a cultura de cliente. Nós vamos continuar oferecendo atividades e programas de excelência. E você que nos conhece sabe como essa igreja conta com o privilégio de pessoas que fazem acima da média coisas para o reino de Deus que realmente nos deixam muito surpreendidos. Mas a nossa cultura de excelência não é a cultura para manter o cliente agradável. E é por isso que nós precisamos fazer frente a isso com a cultura de maturidade. Porque a maturidade nos move do banco do cliente para o lugar do discipulado. E ali na aprendizagem com Cristo, a humildade, o relacionamento, a transformação de vida faz com que eu seja mais do que um frequentador de uma igreja. Eu seja um pertencente a ela como um discípulo maduro. E o último modelo, o último problema que a gente também vivencia nos nossos dias é a cultura da religião. Essa sim tem trazido para nós dificuldades porque é a cultura da estagnação. Essa cultura nos coloca naquele lugar, eu já aprendi tudo, já sei tudo, eu já sou presbiteriano há 20 anos, eu sou pentecostal e já conheço todas as doutrinas, eu já tive as minhas experiências no acampamento de 1989. E então se estagna no crescimento, as pessoas deixam de ser aprendizes, deixam de crescer no discipulado, deixam de aprender da palavra, porque entendem que chegaram no nível onde é o suficiente. E um aprendiz de Jesus nunca para de aprender. Para fazer frente a essa cultura da religião, a gente precisa apresentar para a membresia passos claros, onde você saiba que o próximo passo que você pode dar na comunidade, no reino, é para o seu interesse, para o seu crescimento e depende das suas escolhas. Não é apenas um convite, é a escolha sua. Com esses 3 problemas, nós montamos uma proposta para solucioná-los, para a gente neutralizar, que essa igreja não seja uma igreja de consumo, a próxima igreja da moda de Maringá, mas uma igreja que perpetua os seus valores para os filhos e os filhos dos seus filhos, que independente se o pastor Denis estiver na liderança dessa igreja amanhã, ela continua ainda vivendo os valores do evangelho e sendo relevante no mundo que está, cumprindo a sua missão. Nós, com esses sistemas, queremos ser uma igreja que ultrapassa o padrão de religião e nos mova para o lugar de crescimento contínuo, sempre dando o próximo passo. E queremos ser uma igreja contra a cultura. Um lugar de refúgio onde os valores do mundo não sejam reforçados, mas sejam combatidos num ritmo de graça, de amor e de vida cristã.
Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós não queremos ceder ao capricho de um sistema que nos modela para sermos menos do que Cristo nos chamou a ser. Aliás, nós fazemos isso também porque é bíblico. Formação espiritual e maturidade é uma palavra cara ao apóstolo Paulo. Ele diz em Gálatas: olha, os meus filhinhos, eu tenho sentido dores de parto por vocês até que Cristo seja formado. Há um desejo, há um anseio, há uma inquietação no coração de um homem que cuida da sua igreja e que diz: vocês não podem só se reunir, vocês têm que crescer. Inclusive ele escreve aos Colossenses também a mesma palavra. Ele diz: eu me esforço, eu luto para que apresente todo ser humano diante de Deus pleno, perfeito, maduro. Paulo chama a igreja à maturidade. E a caminhada com Cristo é uma caminhada de crescimento. Mas eu quero já adiantar para você, embora seja prática, seja simples, não é fácil. Porque Paulo diz dores de parto. Você, mulher, sabe o que isso pode significar. Nós, homens, não. Ele diz luta e esforço. Você, homem, sabe o que isso significa. E Paulo diz, para crescer em maturidade é um caminho árduo e que muitas pessoas querem se desviar dele. Mas nós, em nossa responsabilidade de cuidar bem dessa igreja e sermos fiéis ao propósito de Deus, nós estamos indo para o lugar da maturidade. E a nossa casa precisa entender que tem, sim, espaços e estágios para a maturidade. Aliás, foi isso que João disse na sua primeira carta. Quando ele escreve para a igreja que ele pastoreava, ele disse o seguinte: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Jovens, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos são crianças, jovens e pais são os adultos. O João diz: na comunidade que eu pastoreio tem 3 grupos. Tem os filhinhos que são acolhidos e são importantes. Tem os jovens que são os fazedores e também são importantes. E nós temos os pais que são os adultos que cuidam, que também são importantes. Eu quero reforçar isso para você. Qual desses 3 grupos aqui é o mais importante dentro do ponto de vista do Evangelho ou do próprio João que escreve essa igreja? Nenhum. Todos são importantes. Desde o que é carente de um cuidado especial até aquele que tem ofertado da sua vida para cuidar de outros. Todos são importantes, porque não é escala, não é projeção, não é hierarquia, não é nivelamento. Nós estamos falando de condições e papéis dentro da casa. João diz, assim como numa casa tem funções e tem responsabilidades, assim também na igreja de Cristo. Existem aqueles que são crianças e que precisam de dependência, precisam de cuidados próprios. Tem aqueles que são jovens, são mais independentes, autônomos, crescem e se desenvolvem. Mas existem aqueles que são pais, maduros e interdependentes, que se conectam e que desenvolvem com outros também. Isso aqui é uma mágica do Evangelho, linda, que apresenta para nós a cultura da casa. Na sua casa tem isso aqui. Na casa que João escreve aqui nesse texto, tem isso também. E na nossa casa, como igreja, também tem. Quer ver? Nossa equipe ficou estudando esse texto e a gente ficou observando esse movimento. E chegamos dentro da metáfora da casa, que é uma metáfora bíblica e que nós não inventamos e trouxemos para a nossa comunidade. Nós encontramos 4 modelos de pessoas, ou 4 estágios de pessoas que estão dentro da nossa casa agora. E olha só, que bonito que fica. Nós temos os frequentadores, que são a grande multidão. Nós já tivemos aqui 3 cultos, esse é o 4º. Todos frequentados por pessoas que vêm para conhecer Jesus. Frequentadores. Mas nós temos também os membros que decidiram se comprometer com essa casa e servir com ela. Mas nós também temos moradores, são pessoas que estão mais conectadas em relacionamentos e já atuando em pequenos grupos de cuidado e pastoreio. E nós temos provedores, que são aqueles que ocupam cargos de liderança e que já decidiram por multiplicar a vida de Cristo na vida de outros. Aqui é o modelo. Nós ainda não temos isso descrito. Veja, eu estou no porquê. Isso aqui está dentro da nossa igreja, a gente não percebia. A gente não notava. Porque a gente tratava o frequentador ao membro. A gente olhava só para esses. Então você, visitante que chegou aqui,
e foi levado com carinho até o nosso café com os pastores, e depois foi levado até a imersão de novos membros, e aquela experiência maravilhosa te trouxe até aqui para uma festa de recepção, e a gente jogou confete sobre você, e fizemos uma festa de arromba por você ser membro da casa. Depois disso nós não tivemos mais nada para você. Eu quero pedir perdão em nome da nossa igreja, porque nós levamos você de frequentador a morador e não demos mais nenhum recurso para você continuar crescendo. Hoje você trabalha, você serve, mas fica ainda a sua própria escolha buscar caminhos para amadurecer. E nós não queremos correr esse erro a partir de agora. Por isso que nós vamos colocar agora um movimento intencional, onde pessoas que estão no estágio de conhecimento da comunidade chegando, sejam bem acolhidas, sim. Mas que também a gente olhe para pessoas que já são mais independentes e precisam trabalhar e servir para chegar no lugar de jovens. E também queremos produzir pais que cuidem e nos ajudem a liderar uma comunidade que já atinge milhares de pessoas e uma influência que realmente nos surpreende. Esse é o nosso porquê. Por que nós estamos na visão da maturidade? Porque nós queremos andar em todos esses estágios com intencionalidade e saber como agir e como fazer dentro desse lugar. O que é isso? O que isso significa para nós? O nosso o que, nesse caso, é o entendimento das estruturas que nós temos e que envolvem esses 4 estágios dentro da casa. Então, qual é o caminho da maturidade na nossa casa? Vamos agora dissecar isso. Em primeiro lugar, nós vamos olhar o exemplo do modelo de Jesus de relacionamentos. Ele tinha multidão de seguidores, um grande grupo de pessoas que vinha para receber da sua palavra. E a ênfase estava na palavra, na pessoa e na experiência. Assim também acontece conosco. Os nossos frequentadores vêm por causa da experiência, da palavra, e nós queremos oferecer uma experiência impactante e marcante. A gente não abre essa porta para dizer, vamos fazer de qualquer jeito. Não, nós somos intencionais para que as pessoas tenham um impacto da palavra. Mas nesse lugar elas dependem muito da personalidade. Por quê? O nível de conhecimento delas é só superficial. Elas não têm comunhão, elas têm conhecimento. E aqui que está o nível de relacionamento de Jesus com a multidão. Elas só conheciam sobre ele, mas não aprofundavam. Aí Jesus tem um outro modelo, que se encaixa muito bem aqui na nossa casa. O modelo dos 70, que são aqueles que são enviados para trabalhar. Jesus pega da multidão 70 e os envia. São os jovens da força de trabalho. Esses aí não estão recebendo, eles estão fazendo. Eles estão indo. E o nível de relacionamento deles já é de convivência. Eles convivem com os discípulos, convivem com Jesus, convivem com a multidão. E a ênfase aqui é o trabalho, o servir e a atividade. Dá uma olhada agora como é que Jesus aprofunda esse nível de relacionamento. Ele chama os discípulos para casa. São os moradores que estão ali em 12, sentados na mesa e compartilhando da vida da história. A ênfase aqui é pequeno grupo. O grupo fica pequeno. E agora o nível é de comunhão. Já não é mais superficial, as pessoas têm contato, conexões. E agora a ênfase deles é desenvolver, não é mais fazer apenas. É desenvolver a vida para impactar o mundo. E agora, Jesus vai para o último nível de relacionamento, são os provedores. Ali tem 3, Pedro, Tiago e João. E os 3 juntos estão num nível de amizade, de confiança, de troca mútua, de discipulado personalizado. A ênfase aqui é cuidar. E a ênfase é mentorear e discipular o outro. Ora, esse é o como. Quando a gente olha esse mapa, esse é o quê? Esse mapa apresenta para nós o que somos como comunidade, baseado no modelo do próprio Jesus. Lá também tinha a multidão, tinha os 70, os 12 e os 3. E nós entendemos que como igreja nós vamos ter esses grupos circuncidando e também orbitando na nossa comunidade. O que nós queremos fazer com isso? Cuidar. Apresentar a palavra em cada estágio na sua linguagem. E é aqui que chega o momento crucial do nosso encontro, da nossa visão. E espero que você esteja comigo até agora e entendendo a didática e a pedagogia por trás disso. Por quê? Porque nós queremos ser uma igreja de maturidade. Como? Porque o próprio modelo de Jesus nos mostra o que somos em termos de tempo e de participação no reino. Mas agora vem o como. E o como é aquilo que explica aos membros a continuidade do caminho da maturidade.
É a sugestão que nós daremos para você agora. Lembra que nós paramos no membro? Nós agora puxamos a trilha, ou o trilho, e vamos um pouquinho mais à frente para que, se você quiser e se sentir confortável, se você quiser e sentir que faz sentido e tem propósito, você possa avançar com a gente. Então, isso é para você que deseja, isso é para você que anseia por isso. Agora nós vamos passar por esses momentos e eu vou mostrar para você os lugares de transição e como a gente vai fazer isso. De frequentador para membro, nós vamos trabalhar com vocês o Imersão Ser Membro. Alguns aqui já passaram por uma versão protótipo do Imersão Ser Membro, que é o Ser Casa. Nós estamos reconfigurando para os novos grupos que estão chegando à nossa comunidade. Lá eles chegam e vão entender a nossa ênfase. A ênfase é servir. O nosso funil de chegada é o de frequentadores. Depois o funil estreita um pouco para os membros. E lá eles vão servir. Porque nós acreditamos nessa igreja que nenhuma pessoa é inválida ou inútil no reino de Deus. Ela chegou hoje, amanhã ela já está pronta para servir com um dom que ela recebeu quando foi abençoada e batizada pelo Espírito Santo, quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Cada pessoa tem um dom e nós acreditamos nisso e oportunizamos diversas áreas de servir na igreja para que uma grande multidão de pessoas possa chegar com a mão na massa e servir no reino, nessa igreja e além dela. Aqui, você sai de frequentador para membro. Lógico, se fizer sentido para você. O segundo movimento, aliás, antes disso, quando você entra para a membresia da igreja, você vai praticar conosco o voluntariado. E o voluntariado não é um ciclo de um mês. O voluntariado é um ciclo de vida. Você não serve esse ano e o ano que vem você desaparece. Porque o reino de Deus é um reino permanente até que Jesus volte. E o servir conosco, e o servir a igreja de Jesus, é um ciclo contínuo e permanente. E nós vamos convidar você, de frequentador para membro, para praticar o voluntariado. Esse é o seu primeiro estágio de transição na nossa comunidade. O segundo, que todos vocês não passaram, é o Imersão Morador. Esse nós estamos preparando para convidar a igreja e aqueles que querem ir para um novo estágio de vida cristã possam integrar e participar de uma experiência onde isso vai trazer para elas uma mudança radical nos seus hábitos. Nós acreditamos que para formar o caráter de Cristo são necessários hábitos espirituais. E os hábitos são contínuos. Você não escova o seu dente hoje e só daqui 2 anos. Você não faz a sua higiene pessoal hoje e depois esquece amanhã. Porque são hábitos para que a gente possa ter saúde e possamos ter uma vida plena. O mesmo acontece na vida espiritual. E sabe o que a gente vai convidar você a viver? A viver um período de gestação de 9 meses do discipulado de Cristo e do desenvolvimento da maturidade cristã a partir da formação espiritual. Nós vamos praticar o caminho nesse segundo estágio. Nós vamos levar você para entender que, como discípulo, você vai atrair para o seu coração hábitos espirituais. Silêncio, oração, jejum, escritura, serviço, hospitalidade e tantos outros, que são 9 hábitos que nós vamos trabalhar no período de 9 meses. Você vai ter 9 meses onde você vai praticar isso onde? Em um pequeno grupo. Então você estava lá servindo, agora além de servir você veio aqui, se você quiser, para participar de um pequeno grupo. O pequeno grupo não será rifado na igreja e não será colocado aqui dizendo quem quer participar. Não, o pequeno grupo nessa igreja será tratado com tanto carinho, com tanta atenção, que ele vai ser para quem quer ser morador. Só para quem quer esse nível de compromisso. E lá, o pequeno grupo vai trabalhar os hábitos espirituais de uma maneira prática, leve e, como eu disse para você, que faça sentido. No primeiro ano, se você terminar os 9 meses, você está pronto para ir para a imersão provedor. Mas se você quiser continuar os ciclos, você vai continuar com o seu pequeno grupo. E vai continuar, porque hábito espiritual nunca acaba, assim como os hábitos da nossa vida pessoal também nunca acabam. A gente só vai ampliando e a gente vai aumentando a sua intensidade. E você vive o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, sempre nos pequenos grupos, praticando uma vida que forma Cristo no seu coração. E em último lugar, o propósito nosso é que quando você pratica o caminho, você está pronto agora para ir para a imersão provedor. Lá você receberá informações sobre o que significa o seu papel como discípulo. Lá você receberá ferramentas para entender o processo de maturidade. E lá você receberá um cuidado de mentoria e discipulado pessoal,
onde você por 9 meses vai ser acompanhada e acompanhado por alguém que vai cuidar de você. E vai voltar para olhar os seus hábitos espirituais e vai checar com você como é que está o processo de crescimento com Cristo. E nós não precisamos mentir uns aos outros. A gente vai ter um caminho de vulnerabilidade, de abertura e de igualdade que vai ser lindo, mas a gente vai praticar o crescimento agora. Aliás, os 9 hábitos espirituais que já estão sendo praticados nesse período de 9 meses, após a sua formação, você vai receber, além dos hábitos, uma checagem sobre 9 frutos do Espírito. Sim, fruto no singular, porque o fruto é composto de 9 partes. Veja só que coisa linda, 9 hábitos, 9 frutos, e então você vai desenvolver o caráter e a vida cristã. E ali você estará pronto para, se quiser, avançar e ser líder de líderes, discípulo de discípulos. Você vai poder ser uma pessoa que multiplica aquilo que Deus plantou no seu coração. Agora, tudo isso daqui, meu irmão e minha irmã, foi pensado, planejado, foi gestado, foi sofrido, foi chorado. Porque nós não queremos ser uma igreja que só cresce com pessoas. Nós não queremos ser uma igreja grande. Nós queremos ser uma grande igreja. A grande igreja é um adjetivo de igreja de pessoas que são maduras, independente da quantidade de gente que tem dentro. E isso é um chamado para todos nós. Mas, se for pressão, não funciona. Se for imposição, não funciona. Se for exigência, não funciona. Então eu digo para você que está me ouvindo aqui nesse lugar ou pelas redes sociais, isso aqui não é uma demonstração de estágios de crescimento onde um é melhor que o outro. São estágios onde você vai decidir se quer. Você pode escolher. Nós não vamos até você dizer, olha, você precisava. Você que vai escolher, está proposto. Nós vamos convidar. O trilho está aberto. O caminho está diante de você. É você quem decide onde você vai ficar. Você quer ser só frequentador? Bem-vindo e bem-vinda, nós amamos você. Volte de novo, volte sempre. Participe de todas as programações e eventos que essa igreja faz, são maravilhosos. Não se sinta diminuído, você não tem menos valor por decidir ser frequentador. Mas se você decidir ser membro, seja bem-vindo, nós amamos você. Venha arregaçar as mangas e trabalhar com a gente para que o reino de Jesus seja sinalizado aqui e nessa cidade e onde o Senhor nos plantar. Ah, você quer ser morador? Quer crescer mais em maturidade, quer desenvolver uma vida com Cristo? Seja bem-vindo, nós amamos você. E ali você vai aprender como de fato você pode ter uma jornada fantástica e fascinante de aprendizado aos pés de Jesus. Você quer ser provedor? Você quer ir no lugar de abençoar vidas e cuidar de outras e ocupar posições estratégicas na comunidade? Seja bem-vindo, nós amamos e esperamos por você. É tão importante ter você aqui conosco. Mas você que vai escolher onde você quer estar, onde você quer ficar. Nossa proposta é ser um trilho para você crescer, e não uma imposição, e não uma classificação de membros melhores ou piores na segunda EPI de Maringá. Espero que eu tenha me feito entendido essa noite, porque eu tenho apenas alguns poucos minutos para mostrar para você o que a gente pretende fazer em 3 anos. Mas eu queria que você, membro dessa igreja, respirasse fundo e entendesse o que essa igreja crê e acredita e o que ela quer ofertar para você, para o seu filho, para a sua filha. Porque isso aqui que nós estamos planejando é para gerações. Não é só para gente adulta. É para os jovens, para os adolescentes. São para as nossas crianças que também terão oportunidade de sentar em pequeno grupo e aprender da oração, do silêncio, da vida com Deus. Vai ser maravilhoso, mas você tem que escolher. Então, se prepare. Porque o ano de 2026 começa a aparecer o caminho da maturidade. Quando nós vamos chegar lá, a Bíblia diz que nós nunca chegaremos, a gente só caminha, porque o dia que nós amadurecemos é o dia que Ele completou a obra em nós, de acordo com Filipenses 1:6. E esse dia é o dia da glória. Enquanto não chegarmos lá, eu convido você, frequentador, a se tornar membro, membro a se tornar morador, morador a se tornar provedor, para que a gente possa continuar crescendo em Cristo e tendo um plano onde nós possamos absorver mais os princípios da palavra de Deus. Agora, eu faço a pergunta final para você. Aceita ser casa de maturidade conosco nessa nova visão? Independente do lugar que você deseje ficar, nós queremos convidar você a entender a visão, orar por ela e aqui nessa igreja estar em paz e em segurança, porque esse é o caminho que nós queremos trilhar. Só queremos saber se você quer ser casa com a gente. Assista esse vídeo, responda ao seu coração e depois nós vamos orar juntos.
a gente é uma casa? Ah, filha, essa é uma pequena e tão simples palavra, mas carrega um grande significado, viu? Símbolo de proteção, aconchego, pertencimento. É um espaço de acolhimento, para chorar e se alegrar. É um lugar para pertencer e se identificar. É um lugar que você sempre quer voltar. É isso que queremos ser como igreja. Mas isso só pode ser feito com vidas que entenderam seu lugar no reino de Deus e aceitam o compromisso de ser casa com a gente, tornando-se membros da nossa família. Ser casa é fazer parte de uma comunidade que cresce em Cristo. Acolhe as pessoas, serve uns aos outros e alcança o mundo com o amor de Deus. E em casa tem espaço para todos. Mas tem um lugar especial para você. Aceita ser casa com a gente? Vamos adorar o nosso Deus. Há um lugar onde a presença é real. Há um lugar de um jeito especial. Há um lugar onde a presença é real. Mesa posta, o vinho e o pão. O seu povo em comunhão. Como é bom estar aqui. Juntos vamos te servir. Somos tua casa, a tua morada. Somos o teu povo, amigos do noivo. Somos tua casa, a tua morada. Somos o teu povo, amigos do noivo. Esse é o nosso é assim que vamos viver. Somos casa, somos casa. Eu quero convidar você nesse momento a pegar na mão que está da pessoa que está perto de você, fechar os corredores, que nós vamos declarar o que a nossa casa é. É um lugar de vida, um lugar de cura, de acolhida, é um lugar de bênção, de vitória. É um lugar onde nós somos família. Então nós vamos declarar isso juntos para declararmos como igreja o nosso lugar em Cristo. Vamos dizer isso juntos, que nós somos casa, mas nós somos um lugar, muito mais do que um lugar para frequentar. Nós somos um lugar para pertencer. Vamos declarar isso juntos. Lugar de paz, lugar de vida, lugar de cura e acolhida, lugar de amor e de perdão que faz o bem, que faz o bem. Lugar de paz, lugar de vida, lugar de cura e acolhida, lugar de amor e de perdão que faz o bem, que faz o bem. Somos tua casa, a tua morada. Somos o teu povo, amigos do noivo. Somos tua casa, a Nós tua somos, Senhor. morada. Somos teu povo nesse lugar, Jesus. E só tem um jeito de ser. Esse é o nosso, Só tem um jeito de viver. É sendo casa. Casa para Maringá. Casa para as nações. Casa para os nossos filhos. Casa para os perdidos. Morada do Senhor. Quero orar com você. Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Agora nós olhamos para frente, Senhor. Somos gratos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez.
Somos gratos ao Senhor pela nossa equipe de liderança e de gestão. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem manifestado. Mas, Pai, há um anseio no nosso coração de avançarmos para a nossa vida no altar e sermos discípulos de Cristo, que andam em maturidade. Senhor, nos coloque em direção a isso. Nos ajude, ó Deus, com mais clareza e mais discernimento. E faça os nossos pés trilharem o caminho da maturidade. Muito mais do que filiarmos a uma igreja local, nós queremos crescer no Evangelho e na estatura da medida de Cristo, que é o nosso alvo e o nosso objetivo. Abençoa essa igreja, fortalece o nosso coração e que sejamos uma igreja madura, que manifesta Cristo por onde passarmos. Aí que sejamos casa de transformação, casa de vida, casa de bênção. Oramos, Deus, pedindo a Ti a Tua provisão para os próximos anos, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus por essa noite? Aleluia. Ao final da nossa celebração, você receberá nas saídas um pequeno adesivo, o adesivo do telhado da nossa casa, para você se lembrar que nós somos casa. E você pode colocar ali no seu carro, no computador, na geladeira. O telhado é o que nos lembra que nós pertencemos a um propósito maior do Senhor como igreja. Cumprimente a pessoa que está perto de você com um grande abraço. As pessoas que estão perto de você que são moradores dessa casa. E convidamos você a vir e experimentar a celebração das 17 horas, que tem sido uma bênção também. Somos tua casa.